Fala, meus amigos da Loteca. A gente ir pro concurso 1189 da Loteca. Aí só vai ter Série A e Série B, uma grade bem nacional, né? Que a gente gosta também, né? Times do Brasil, Série A e Série B. Jogo 1 ao 6 aí é no sábado, o restante vai ser realizado no domingo. A grade 1188, vamos ver o que acontece, né? Já fechou aí, mas acho que vai ter ganhador. Nem que seja, acho que dois, talvez só um. Teve umas surpresinhas, umas zebrinhas. Vamos lá para os nossos palpites aí da Loteca, né? Do 1189. Jogo 1 abrindo aí já é o São Paulo contra o Grêmio. Confronto lá embaixo da tabela. O Grêmio é o 15º, São Paulo é o 16º. Os dois estão com 9 pontos. Vamos aqui dar uma olhada nos últimos jogos aqui do São Paulo. Nos últimos 5 jogos, São Paulo tem 2 empates, 2 vitórias, só uma derrota, perdeu para o Palmeiras. O Grêmio só tem uma vitória nos últimos 5 jogos. Tem uma derrota, uma vitória e 3 empates. Pois é, o Grêmio fora de casa não joga bem. O Grêmio fora de casa são 2 derrotas e 3 empates, não tem nenhuma vitória jogando fora. O São Paulo jogando em casa são 3 empates e 2 vitórias. São Paulo não perdeu em casa ainda. Nesses últimos 5 jogos, São Paulo não tem nenhuma derrota em casa. Vai pegar um Grêmio, os dois estão lá embaixo da tabela. O Grêmio pode buscar um empatezinho no Morumbi. Eu vou ficar com esse empatezinho. Eu vou jogar 3 duplos, R$12. Aí depois eu venho com meus 3 duplos. A princípio aí vamos de empate no jogo 1. Empate São Paulo e Grêmio. Jogo 2, Ceará e Sport. Ceará está na 6ª colocação com 12 pontos. O Sport, lá na rabeira do campeonato, é o 20º, último colocado. Só 2 pontinhos. Complicadíssimo aí. O Ceará vem bem. O Ceará aqui, deixa eu dar uma olhada aqui rápido. O Ceará jogando em casa. Os últimos 5 jogos do Ceará. Os últimos 5 jogos é 2 derrotas, 1 vitória e 2 empates. Só uma vitória. Ganhou do Vitória de 1-0. O Sport 4 derrotas e 1 empate. Que coisa, hein? O Sport jogando fora, os últimos 5 jogos, 3 derrotas, 1 empate, só uma vitória. E essa vitória dele foi lá pelo Campeonato Pernambucano, 3-2, né? Na decisão. Isso foi empate, né? 3-2 foi depois no... Não, 3-2, né? No retrô. Pelo brasileiro, jogando fora os últimos 3 jogos, 3 derrotas. Perdeu para o Fluminense, Corinthians e Vasco da Gama. Esse jogo número 2 eu vou de Ceará mandante, né? Vamos de Ceará. Jogo 3 é o Operário contra o Botafogo de Ribeirão Preto, né? O Operário é o 10º colocado, está com 10 pontos. O Botafogo de Ribeirão está na zona do rebaixamento, 18º, 5 pontos. Deixa eu dar uma olhada nos últimos jogos aqui últimos jogos do Operário. O Operário, nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Os últimos 5 do Botafogo, só uma vitória, 3 derrotas e 1 empate. O Botafogo de Ribeirão jogando fora, só tem uma vitória contra o Atlético Paranaense, 4-1. 1 empate e 3 derrotas. Perdeu para a Ponte, perdeu para a América, para o Vila Nova, ganhou do Atlético Paranaense de 4-1. O Operário mandando o jogo, ele tem uma vitória contra o América, 2 empates para Paysandu, empatou com o Vasco, é pela Copa do Brasil. Ele tem um jogo de volta pela Copa do Brasil, né? Não sei se ele vai poupar jogadores, acho que esse jogo vai para campo neutro. É um jogo complicado, hein? Jogo 3 aí eu vou ficar com a coluna do meio, Botafogo e Operário, empate. Jogo 4, Vila Nova e Atlético Paranaense, mais um jogo da Série B. O Vila está em terceiro, o Vila está com 13 pontos, o Atlético Paranaense tem 10 pontos, está na 9ª colocação. Os últimos 5 jogos do Vila, 3 vitórias e 2 derrotas. O Atlético Paranaense só uma vitória nos últimos 5 jogos, 2 derrotas, 2 empates. Só uma vitória sobre o CRB em casa. O Atlético Paranaense jogando fora só tem uma vitória contra o Paysandu, 2-1. 2 derrotas e 2 empates. O Atlético jogando fora não vem bem. Pega um Vila Nova, embalado o Vila Nova em casa. Nos últimos 5, 4 vitórias, só um empate.
Jogo duro pro Atlético Paranaense. Será que ele não busca um empatezinho lá? Nele que eu vou. Eu vou no jogo 4, eu vou ficar com a coluna do meio. Empate. Jogo 5, Vasco da Gama e Fortaleza. O Vasco da Gama tá na zona do rebaixamento, é o 17º. Fortaleza é o 11º. Fortaleza tá com 10 pontos, o Vasco tem 7. Os últimos jogos aqui do Vasco, nossa, os últimos 5 o Vasco não ganhou nenhum. 4 derrotas e empatou só pela Copa do Brasil com o Operário. Pelo Brasileiro aqui e Sul-Americana, só derrota. E o Fortaleza, já nos últimos 5 deu uma melhorada o Fortaleza, né? 3 empates, 2 vitórias. Não perdeu nos últimos 5 jogos o Fortaleza. Vem do empate em casa pela Copa Libertadores, 0-0. É um jogo complicadíssimo, hein? Porque o Fortaleza fora também empata muito jogando fora. Fortaleza dos últimos 5 tem 4 empates jogando fora. Fortaleza, jogo 5, vou de coluna do meio. Jogo difícil. Vasco e Fortaleza empate. Jogo número 6. Fechando os jogos de sábado, o Atlético contra o Novo Horizontino. Atlético está em 15º, 6 pontos, Novo Horizontino 14º, tem 10 pontos, estão lá para baixo na tabela. Nos últimos 5 jogos do Atlético, 3 derrotas e 2 vitórias. Novo Horizontino só uma vitória, 2 derrotas e 2 empates. Vem do empate com a Ferroviária 2-2. O Atlético ganhou fora de casa do Botafogo de Ribeirão Preto, hein? 3-0. Fora de casa, 3-0. Agora joga em casa contra o Novo Horizontino, que tem um jogo de volta, né, contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Não sei se vai poupar jogadores, vai se dar uma segurada. Eu vou ficar com o Atlético jogando em casa aí, viu? Jogo 7 é o Atlético Goianiense contra o Remo. Atlético Goianiense vem na 13ª colocação, 10 pontos. O Remo está em segundo com 15 pontos. Olha o Remo. O Remo vem bem, o Remo, hein? O Atlético Goianiense, os últimos 5, só uma vitória, 3 empates e uma derrota. O Remo, 3 vitórias, 2 empates. O Remo vem bem, o Remo ganhou do Vila em casa, 2-0 no último jogo. O Atlético Goianiense empatou com o Avaí fora. O Atlético Goianiense, mandando o jogo, ganhou do Novo Horizontino de 1-0, ganhou do Atlético 4-2. Empatou com o Cuiabá, 1-1. Agora o Remo fora. O Remo fora só ganhou um jogo. Só um jogo só. Foi do Paysandu. Foi 3-2, né, do Paysandu. Jogo difícil, o Remo vem bem, mas o Remo empata muito fora. 3 empates fora, com o Criciúma, com o Botafogo de Ribeirão, com a Ferroviária. Empata bastante fora. Eu vou ficar com a coluna do meio no jogo 7 também. Jogo 8, Bahia e Vitória, o clássico Bavi. Bahia está em 8º com 12. O nosso Vitória está com 9 pontos na 14ª colocação. Nossa, aqui os últimos 5, o Bahia vem de 3 derrotas seguidas, né? Porque o Bahia perdeu 2 pela Libertadores e perdeu para o Flamengo. O Vitória deu uma melhorada nos últimos 5 jogos. Ele vinha mal, mas nos últimos 2 ele ganhou. 2 empates, só uma derrota. E 2 vitórias. Ganhou do Vasco em casa, ganhou do Cerro Largo, né? 1-0 pela Sul-Americana lá no Uruguai. Pois é, que clássico, hein? O Bavi. Mas o Bahia vem pressionado com 3 derrotas seguidas. Esse jogo aqui vai pegar fogo, o Bavi. Eu vou pegar esse joguinho aqui, sabe o que eu vou aprontar aqui? Eu vou jogar um Vitória lá na coluna 2 nesse clássico. Vou de Vitória. Jogo 9, Corinthians e Santos. Corinthians é o 10º colocado, o Santos está na zona do rebaixamento. Os últimos 5 jogos do Corinthians, 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. O Corinthians joga hoje, né? Tô gravando aqui na quinta-feira. Ele vai pegar o Racing do Uruguai. O Santos, nos últimos 5, 3 derrotas e 2 empates. O Corinthians também precisa dar uma vitória aqui, joga em casa. Eu vou ficar com a coluna 1 no jogo 9. Jogo 10.
Juventude e Fluminense. O Juventude na zona do rebaixamento com 7 pontos, 18º, pega o Fluminense, o quinto colocado, está com 13 pontos o Fluminense. O Juventude dos últimos 5, 4 derrotas, só empatou uma com o Mirassol em casa. O Fluminense, 3 vitórias e 2 derrotas. O Fluminense jogando fora de casa também não joga essas coisas não, só ganhou do Corinthians, né? Naquele jogo na Arena. Depois vem de um empate e 3 derrotas. Perdeu para o Galo, perdeu para o Botafogo, jogando fora, e perdeu para o San José, lá pela Sul-Americana. Não é um bom visitante, não. Mas o Juventude em casa vinha bem, né? Mas perdeu para o Galo de 1-0 também, né? Jogando em casa. Empatou com o Mirassol, vinha até ganhando. Ganhou do Ceará, ganhando do Vitória. Vai ser um jogo, um confronto bem complicado, mas que o Juventude precisa se reabilitar. Eu vou de Juventude, jogo 10. Jogo 11, o clássico, Flamengo e Botafogo. O Flamengo é o segundo colocado, o Botafogo é o nono colocado. O Flamengo aí os últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Botafogo só perdeu um jogo dos últimos 5, hein? Embalado o Botafogo, 4 vitórias, só 1 derrota. O Flamengo jogando em casa são 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. O Flamengo com mandante, mas é um clássico no Rio de Janeiro, né? Então, o Botafogo não vem jogando bem quando joga como visitante, não, porque só tem 1 vitória contra o Carabobo e 4 derrotas. É um clássico aí bem complicado. Eu vou ficar com o Flamengo. Vou ficar com o Flamengo no jogo 11, coluna 1. Jogo 12, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Que jogo, hein? Cruzeiro e Galo. Classificação, Cruzeiro é o 4º colocado. O Atlético Mineiro está com 12 pontos na 7ª colocação. Cruzeiro vem melhorando. Os últimos 5 jogos o Cruzeiro não perdeu, hein? 4 vitórias e 1 empate os últimos 5. Ganhou com o time misto ontem do Palestino, né? Vem de uma vitória boa fora de casa contra o Sport, 4-0. O Galo tem 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos. Vem de uma vitória também bacana, 3-2 contra o Fluminense. Clássico das multidões aí. Clássico grande em Minas Gerais, o maior, né? Um dos maiores do Brasil também. Cruzeiro e Atlético Mineiro. Eu vou ficar calculando o meu empate nesse Clássico Mineiro. Empate no jogo 12. Jogo 13. Paysandu e Goiás, Série B. Goiás é o líder da Série B, está com 16 pontos. O oposto do Paysandu, que está na zona do rebaixamento, 19º colocado. Só tem 3 pontinhos o Paysandu. Que coisa! A campanha do Paysandu. Também os últimos 5 jogos aqui do Paysandu, ele tem 3 derrotas e 2 empates. Então, o Goiás vem de 3 vitórias seguidas. O Paysandu jogando em casa, vamos dar uma olhada no Paysandu jogando em casa. Interessante ver isso aqui, né? O Paysandu jogando em casa, ele 3 derrotas e 2 empates. Não venceu os últimos 5 jogos jogando em casa. Agora pega o líder, Goiás. Precisando pontuar o Paysandu. Mais um jogo aí que eu vou ficar calculando do meio no jogo 13. Mesmo líder o Goiás, vai ser um jogo duro lá em Belém pegar o Paysandu. E eu vou vir com os 3 duplos também. Vou jogar 3 duplos aí, R$12. Então eu vou de empate no jogo 13. Jogo 14, Bragantino e Palmeiras. O Braga tá em terceiro, hein? Pega o líder Palmeiras. O Palmeiras tem 19 e o Bragantino 17. Que jogassem. E os dois têm jogo pela Copa do Brasil, né? O Palmeiras vai jogar, o Bragantino tem um jogo de volta com o Criciúma, né? Palmeiras, se não me engano, é o Ceará. Acho que é meio de semana, não sei se eles vão poupar, né? Porque é um jogo de volta aí, mata-mata da Copa do Brasil. O Palmeiras tem mais elenco que o Bragantino, né? Pode chegar em Bragança e vencer esse jogo também. Jogo 14, eu vou ficar com a coluna 2, Palmeiras. E agora eu vou vir com 3 duplos aí para fechar. O primeiro duplinho aí, eu vou jogar no São Paulo. No Morumbi, o Grêmio vem mal. Nossa, o Grêmio tá fazendo um péssimo ano aí, né? Tem que reagir. Pode acontecer um empate? Pode, mas o São Paulo, mandante, é favorito nesse jogo 1. Então eu vou ficar aí, São Paulo, empate. Segundo duplo,
Essa grade tá dificílima, mas no segundo duplo eu vou abrir ali no clássico Bavi. Eu vou de Bahia também. Vem de 3 derrotas seguidas, vai querer também ganhar esse clássico e se recuperar, né? Então vamos aberto ali, vamos de coluna 1 também, Bahia. Terceiro duplo, eu vou abrir no Fluminense no jogo 10. Aberto, Juventude Fluminense. Prontinho, pessoal. Tá aí meus palpites para o concurso 1189. Se gostou, deixa um joinha, se inscreve aí, beleza? E até o próximo concurso. Bom final de semana a todos. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração. Um abraço. Valeu.